Fala, rapaziada. Chutes na área. Galera, bora para mais uma aula aqui do nosso curso básico de Java SE. E hoje vamos falar um pouco sobre classes e objetos. Vamos tentar passar para vocês aí o conhecimento sobre o que é classe e o que é objeto. Afinal de contas, né, Java é uma linguagem orientada a objetos. Então, bora lá. A gente vai falar um pouquinho sobre as classes em si, o que são os objetos, sobrecarga de métodos. Vamos falar um pouquinho sobre o garbage collector e o operador diz. Vamos começar aqui pelas classes. A primeira coisa que você já deve levar em mente em classe é o seguinte: como a gente trabalhou nas aulas anteriores sobre tipos primitivos do Java, que é double, long, int, em algum momento lá naquelas aulas eu comentei que tem um tipo de objeto especial que seriam, por exemplo, as classes. Por exemplo, eu não cheguei a mostrar para vocês, mas a classe string, a gente vai estudar mais para frente um pouquinho, ela não é um tipo primitivo. É o que a gente vai ela é usada para trabalhar com strings, porém ela não é um tipo primitivo, ela é uma classe. Então agora vocês vão começar a ter um pouquinho mais de noção do que é classe em si. O que vocês precisam entender é que uma classe em si é uma estrutura de dado, ela é um tipo de dado. Então, pessoal, como eu tinha falado, a classe ela é um tipo de dado, só que é um tipo de dado mais complexo. E para a gente entender melhor o que são classes, a gente tem que falar sobre atributos e sobre métodos. O que são os atributos dentro da classe? Os atributos são considerados como as características do que aquela classe representa de um objeto, de uma coisa no mundo real. Vamos supor, por exemplo, aqui, para ficar mais fácil, esclarecedor para vocês, um filme. Vamos criar uma classe filme. O que seria características dessa classe filme? Seria o nome do filme, por exemplo, a duração do filme, a data de lançamento desse filme, o diretor desse filme, entendeu? Então, isso são características, são coisas que caracterizam o filme em si. Então, são os atributos, que a gente chama de atributos. E para declarar atributos, eles seguem o padrão de declaração de variáveis que a gente tinha visto até agora, com algumas ressalvas. Vamos lá para a gente. Quais são essas ressalvas que a gente vai ter que ter quando falamos dessa declaração de variáveis aqui dentro de classe, né? Na verdade, os atributos? Primeiro, eu havia falado para vocês lá em tipo primitivo que o Java não inicializa variáveis, ele não inicializa automaticamente, mas isso é variáveis. Por exemplo, a gente estava usando as variáveis diretamente aqui dentro do método main, por exemplo. Se você coloca aqui um int idade igual a 10, isso é considerado uma variável. Por que é considerado uma variável? Porque ela está dentro de um método, ela não faz parte da classe. Ela está dentro de um método. Então, se ela está dentro de um método, ela é uma variável. Então, como eu havia falado para vocês, variáveis, o Java não inicializa automaticamente. Se eu viesse aqui e tentasse dar um print nele, você pode ver que o Java ia reclamar. Tá vendo? O compilador ia reclamar porque essa variável precisa ser inicializada. Beleza. Então, qual que é a ressalva que se tem quando falamos de atributos de classes? Por enquanto pode parecer confuso, mas foca só nesse conceito, que os atributos da classe, esse sim, o Java inicializa automaticamente. Na hora que eu montar uma estrutura de classe ali, eu vou mostrar para vocês, isso vai ficar claro. Mas analisa comigo, ele automaticamente inicializa os atributos da classe. E quando são tipos numéricos, o que ele coloca? Ele inicializa com 0 e se for o tipo booleano, ele inicializa com false. Então, essa é as ressalvas que a gente tem que ter em relação aos atributos com as variáveis. Mas a nomenclatura para montar nome de atributo é exatamente igual da variável, vale as mesmas regras das variáveis, você não pode começar com número, você não pode começar com qualquer outro caractere que não seja o underscore, o cifrão ou uma letra. Então, o restante é exatamente igual das variáveis. Apenas essa ressalva aqui que tem que deixar claro, que em atributos de classe, o Java faz a inicialização automática. Então, pessoal, classes também possuem métodos. Se a gente falou que os atributos são características daquela... Vou falar assim, daquele objeto que a gente quer representar do mundo real aqui no software. E a classe nada mais é do que isso. Você quer, por exemplo, igual o exemplo que eu dei do filme lá.
Você mostrou as características do filme. Aquilo são atributos. Quando a gente fala em método, a gente pode considerar um método para ficar de fácil entendimento, que métodos são ações. Ou seja, são ações que aquele objeto em si pode tomar. Vamos pôr um exemplo aqui no filme, para a gente poder tentar entender melhor. Um método que a gente poderia colocar no filme é, por exemplo, obter duração. Ou seja, quando a pessoa chamasse aquele método ali naquela classe, ia mostrar para ela a duração que aquele filme tem. Isso é um exemplo de método. Entendeu? E a estrutura do método, para vocês ficarem por dentro de como funciona, é a seguinte. Para você declarar um método dentro de uma classe, funciona mais ou menos como se fosse as funções. Por exemplo, a gente trabalhou muito com a função main aqui. Método é exatamente a mesma coisa, porque essa função main aqui nada mais é do que um método dessa classe main. Mas vocês vão entender isso melhor agora. Agora eu explico mais detalhado para vocês. Então, só para vocês terem ideia já de cabeça, é o seguinte. A assinatura do método. O que a gente chama de assinatura do método? É que o método tem que ter o tipo de retorno, é obrigatório colocar, senão dá erro. Você vai dar um nome para o método e você vai colocar ou não parâmetros para esse método. Uma ressalva, parâmetros. Não é obrigatório o método ter parâmetro. E o nome de método segue exatamente a mesma coisa do nome de variáveis. Então, segue aquele mesmo padrão. É um tipo de dados, eu já falei, agora vai ficar mais claro ainda sobre isso. Vamos falar sobre os atributos. É que nem eu tinha falado, são substantivos, geralmente são substantivos. Por quê? Porque está caracterizando a classe. A gente está falando que um filme, por exemplo, ele tem um nome, uma característica do filme, uma característica do filme é ter um diretor, uma característica do filme é ter uma duração e N outras coisas que a gente poderia colocar aqui. Então, isso é o conceito de ser substantivos. Agora aqui, segue o padrão de declarações de variáveis. A única ressalva que eu falei para vocês é que, em atributos, o Java faz a inicialização automática. E lá nas variáveis mesmo, quando está dentro de um método do tipo, ele não faz essa inicialização automática. Então, bora testar isso aqui para vocês entenderem. Eu vou colocar aqui um boolean também, só para teste, que é o seguinte. Vou colocar que ele está ativo. Só para a gente poder exemplificar algumas coisas. Se eu vier aqui, vocês podem, não se preocupem com esse método agora, mas só para exemplificar para vocês, se você estiver usando a ideia aqui, você coloca um alt insert, vem aqui ó, em toString e manda gerar o toString com todos esses nomes aqui, todas as variáveis que a gente usou. Não se preocupe ainda com o toString agora. Pode parecer confuso, mas não se preocupe. Foca agora no que eu estou querendo passar, que é a questão que, em atributos, as variáveis são inicializadas automaticamente. Diferente do que é lá nas variáveis. Se na verdade a gente criasse um e tentasse usar, dava erro. Você pode ver que a gente fez o que aqui agora? A gente criou esses atributos, fez um toString, que nada mais é que ele vai gerar um print no console quando a gente mandar imprimir uma classe, no caso. Então, repara só o que vai acontecer. A gente está usando essas variáveis aqui, em momento algum o compilador do Java está reclamando. Então, só para vocês entenderem aqui a diferença, para ficar claro aqui já perto um do outro. Se eu vier aqui criar uma variável chamada intTest, beleza, e vim cá e der um system out nela, né, para imprimir, você pode ver que automaticamente o compilador está reclamando. Por quê? Porque variáveis não são inicializadas automaticamente pelo Java. Eu sei que pode parecer confuso, mas dá uma olhada para essa estrutura aqui que vocês vão entender. O atributo fica solto na classe. E a variável não, a variável sempre está dentro de um método. Por exemplo, quando a gente estava no main aqui ó, e criava uma variável, tá vendo? Ela está solta dentro do main. Então isso aqui é uma variável. Se eu quisesse ter um atributo para essa classe main, eu colocaria aqui em cima. Por exemplo, string teste. Vou inicializar ela com vazio aqui. Vou deixar ela sem inicializar só para vocês verem. Olha o que acontece. Isso daqui é atributo. Isso daqui o Java inicializa automaticamente. E isso daqui é variável. Isso daqui o Java não inicializa automaticamente. Então é esse cuidado que tem que ter. É justamente o que eu estou querendo demonstrar aqui para vocês. Que eu tentei imprimir e não deu certo. Então bora seguir o exemplo aqui que eu falei para vocês. Está vendo que aqui a gente está usando as variáveis, né? A gente sobrescreveu esse método toString. Vou falar mais sobre escrita de método, esse tipo de coisa, para frente. Por enquanto, foca nisso daqui. Que essas variáveis, quando eu mandar chamar esse método aqui,
não vai dar erro, igual dá no, quando você está usando variável normal. Por quê? Porque os atributos são inicializados automaticamente. Então eu vou vir aqui na classe e vou criar o seguinte, vou criar um objeto de filme. Também não se atente à criação de objeto agora, que agora eu vou falar sobre. Mas se eu vier aqui falar filme, beleza, eu vier aqui fazer um system.out.println e passar um objeto para ele, que foi esse filme, quando eu faço isso, já automaticamente chama o toString daquele objeto. Então reparem na execução do código agora. Olha o que ele printou. Tá vendo? As variáveis, os atributos foram inicializados automaticamente. Como é string, ele inicializou com null, que null é como se fosse nada no Java. Mais para frente você vai entender melhor. Mas ele inicializou com null, o que era número ele inicializou com zero, e o ativo, né, que era boolean, ele inicializou com false. Então, fiquem gravados na cabeça de vocês. Atributos de classe são sim inicializados pelo Java. Agora, variáveis, que é o que a gente tem quando está dentro de método, não são inicializados automaticamente pelo Java. Então, matamos esse ponto aí. Vamos para o próximo. Isso aqui já foi, então, é o que a gente falou, beleza? Vamos agora para os métodos. Vamos entender a estrutura do método, que é justamente sobre o que eu falei para vocês aqui, ó, tipo de retorno, nome e parâmetros. Vamos focar nisso aqui agora para vocês entenderem. Essas três coisinhas formam o que a gente chama de assinatura de um método. Vamos lá para o código para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vou tirar esse daqui, toString, vamos criar um nosso aqui só para a gente testar. Vamos fazer aquele teste bobo, igual eu falei para vocês, para obter a duração do filme. Por enquanto, não se preocupem que esses casozinhos idiotas fora da vida real, eu sei que é, galera, mas é para tentar ser o mais simples para vocês pegar. Pode esperar que no final desse módulo aqui, desse curso, a gente vai fazer uns projetinhos bem legais. A gente vai fazer, por exemplo, joguinho, igual geralmente a pessoa costuma, quando está aprendendo, costuma muito fazer esse tipo de coisa, que é o jogo da velha, ou então o jogo da forca. E lá vocês vão ver todos esses conceitos interagindo e de forma mais sucinta e real. Então, por enquanto, não preocupem. Se preocupem em entender como as coisas funcionam. Então, bora lá fazer esse método que pega a duração do filme. Então, o que eu falei que tem que ter? O tipo de retorno, está aqui, o tipo de retorno. O nome do método, seguindo os padrões de variáveis. Então, vou colocar aqui, ó, recuperar duração. Vou obter duração, fica melhor. Obter duração. Agora eu venho e abro e fecho parênteses. Aqui dentro seriam os parâmetros. Por enquanto, nesse aqui não tem. Então, deixa assim. Então, aqui, nessa simples linha aqui no 9, a gente fez tudo que eu falei que teria aqui. A gente fez o tipo de retorno do método, a gente fez o nome do método, seguindo aquelas nomenclaturas das variáveis. Esse não teve parâmetros, mas os parâmetros, se tivesse, viriam aqui, ó, dentro dos parênteses. Então, por enquanto, para esse primeiro exemplo aqui, eu não vou usar parâmetros. Então, aqui está uma estrutura do método. Então, vamos supor aqui, agora eu quero que ele retorne para mim a duração, né? Então, vamos lá. O que eu faria aqui? Eu faria um return diz, vou falar mais à frente, mas quando você está falando diz, quer dizer que você quer se referenciar a esse próprio objeto. Por exemplo, eu quero referenciar a mim mesmo. É como se esse filme estivesse falando. Ah, aqui em mim mesmo pega tal coisa, que é o que a gente vai pegar aqui agora, que é a duração. Ou seja, o diz se referencia a essa própria classe. Então entendam isso. O diz é ela mesma, para ela conseguir acessar coisas dela mesma. E aqui a gente teria um método pronto. Então se eu chegasse aqui, ó, no filme e fizesse filme, ponto. Quando você quer acessar coisas do método, para se trabalhar com objetos, você sempre vai usar um ponto. O ponto é o que te faz ter interação com o objeto gerado daquela classe. O que acontece? A classe em si, que é o filme, ele é um molde. Imagina ele como se fosse uma planta de uma casa. Você não vai lá, faz a planta da casa, printa ela bem bonitona para você e tal, e a partir daquela planta é gerada a casa em si, física. Então, classe e objeto funcionam desse jeito. Eu vou explicar isso mais à frente quando eu chegar ali na parte de objetos, mas entenda o seguinte, leia o seguinte. Filme, esse filme aqui é um objeto que é uma instância de filme, ou seja, ele pegou tudo aquilo que tem em filme para servir de base para poder ser criado, ser aquele objeto físico em si que é o que a gente vai usar. Então, essa
é o que a gente usa, a nomenclatura que a gente usa, o jeito que a gente usa para poder montar métodos. E isso daqui é o que chamamos de assinatura de um método. Bora fazer um outro método aqui só para vocês entenderem a questão do parâmetro. Vou fazer um método agora que retorna void. Quando eu falo que ele retorna void, ele não retorna nada. Você não vai usar o return dentro dele, porque ele simplesmente não retorna nada. Quem chamou ele não precisa esperar nada dele, porque ele não vai ter retorno. Então vou criar aqui void. Vou criar um nada a ver aqui, mas só para exemplificar para vocês aqui um método com parâmetros. Vamos criar aqui soma. Esse método soma, para ele funcionar, ele vai ter que receber 3 inteiros. Então vou colocar aqui, ó, n1, int, n2, int, n3. Aqui vocês estão vendo um jeito, como eu posso dizer, completo do que é uma assinatura de um método. A gente está tendo o tipo de retorno, o nome dele e os parâmetros. Parâmetros não precisa ser só tipo primitivo. Vamos supor que por algum motivo aqui esse método também precisava receber uma instância de filme. Você colocaria aqui filme. Tá vendo? Então, quando você vai colocar parâmetros em métodos, você tem que sempre levar em conta a seguinte questão. É 2 itens. Primeiro, sempre vai ser o tipo daquele parâmetro e o nome que você quer dar para aquele parâmetro. Porque é esse nome que você vai usar aqui dentro. Vamos aqui, ó, int resultado. Vamos supor. É esse nome aqui, ó, por exemplo, o N1, que você vai usar dentro do método para fazer o que tiver que fazer com esse parâmetro. Então, para se montar métodos com parâmetro, é isso. É o tipo do parâmetro, o nome dele. E sempre separando por vírgula. Tipo do parâmetro, o nome dele, separando por vírgula. Isso é o que chamamos de assinatura de método. Guardem bem isso daqui, principalmente a questão dos parâmetros, porque quando a gente for falar em sobrecarga de métodos, o entendimento disso aqui é crucial para vocês conseguirem entender também sobre a sobrecarga de método. Então, bora lá para o próximo tópico. Falei sobre isso aqui, falei que eles são ações, a gente viu lá. Então vamos pular aqui. Esse sobre Java e classes aqui, eu já havia falado para vocês mais ou menos o que é. Não vou abranger nesse tema aqui agora, mais para frente eu falo disso para vocês não se confundirem. Deixa você estar mais acostumado ali com classe e tudo mais e tal, que aí eu volto nesse assunto, galera.